A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em delícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas obras são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aos homens herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-os, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar alguns pontos que nós temos que crescer, vamos dizer assim, no conhecimento da palavra. É onde diz a palavra: crescer na graça e no conhecimento. O primeiro ponto aqui, é admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Essa palavra admoestaos significa adverte, repreenda de forma amigável. Ou seja, aquela pessoa que você vê que ela não está indo nos caminhos do Senhor, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida, aquela pessoa que vamos falar assim, ela confessa outra religião que não tem o nome de Jesus Cristo, que não acredita em Jesus Cristo. Essas pessoas nós temos que ter paciência com ela. Nós temos que sim falar da palavra amigavelmente, mostrar para ela o caminho da salvação, não questionando, não duvidando do que ela faz, não humilhando, não desprezando, mas sim colocando nela o caminho de Jesus Cristo, porque quando nós colocamos essa semente, quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo do Senhor. A semente é quando nós falamos, aí a palavra entra no coração e o crescimento da palavra quem vai dar é o Espírito Santo, porque nós temos que estar preparados para que a hora que Deus falar que nós temos que falar com alguém do amor de Cristo, nós estejamos pronto e preparado para poder fazer as boas novas. Foi para isso que eu e você fomos chamados, porque não é somente a coroa da vida que nós vamos ser merecedores se nós guardarmos a palavra, mas sim praticarmos a palavra do Senhor em todos os sentidos. Outro ponto aqui, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Por que isso? Porque assim você vai dar um testemunho de Cristo na sua vida. Você vai dar uma transformação da sua vida.
É o que nós temos falado essa semana, Deus tem direcionado essa palavra, que nós temos que mostrar para a pessoa a transformação de Cristo em nós. Não é vamos falar assim, indo para a igreja todo domingo, ou indo para a igreja todos os dias, sendo fiel no dízimo, na oferta. Não é isso que vai te levar à salvação. O que vai te levar à salvação é a sua transformação interior, é mudando suas atitudes, é fazendo com que os frutos do Espírito Santo venham resplandecer sobre você. É assim que é a verdadeira transformação. E quando você tem isso, você não infama, você não critica, você não humilha, você não mente, você não adultera, você não rouba, você não engana e assim vai. E aí é onde que está falando aqui, ó, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Quantas pessoas que conhecem a palavra, que diz que conhece a palavra, elas se acham santa, elas vão lá, despreza outra pessoa, critica, fala mal, condena, porque a pessoa não fala, não está na mesma fé que a dela. Ela critica outras religiões, critica outras igrejas, outras doutrinas. E o Senhor hoje está mostrando para você se afastar disso, para você parar. Se Deus quer que você fala, orienta, mas busca na sabedoria do Espírito Santo para que Ele possa orientar você como fazer. Como está dizendo aqui, ó. Porque também nós éramos noutros tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. É isso aqui que eu e você temos que estar sempre no nosso coração. Outrora nós éramos pecadores, cheios de falha, ganância, mentira, arrogância, prepotência, prostituição, avareza. Hoje, quando você é transformado pela palavra, aí o Espírito Santo que começa a resplandecer sobre você, de você, através dos frutos do Espírito, que é a sua transformação interior. Então, quanto mais humilde, mais bondoso, mais alegre, mais paz você vive, mais a regeneração, a transformação do Espírito resplandece sobre você e contagia outras pessoas. Então, não critica, não condena, tenha paciência. Falou do amor de Cristo, a pessoa não quer ouvir, glória a Deus, você fez a sua parte, ora por ela. E quando tem oportunidade e Deus permitir que você fala, você fala. Se não tiver que falar, você não fala, mas não fica preso a isso. Não deixa as pessoas verem você com arrogância, com prepotência. Não é suas vestimentas, não é, volto a falar, não é suas vestimentas, não é a sua Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja todo domingo, todos os dias. Não é isso que conta para você entrar no reino de Deus, é a sua transformação interior, é os teus frutos. Não importa, Deus vai colocar em você, em cada um, que aquele que queira fazer e queira ser transformado, Ele vai colocar uma maneira específica de usar a vida sua, minha, para que o reino dele venha sobressair nessa terra, para que muitos venham ter a oportunidade, como eu e você teve, de conhecer a verdade e ser lavado no sangue do Cordeiro. Porque outrora nós éramos pecadores também. É por isso que hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos que estar vigilantes, porque o dia está sendo maus, as lutas, as dificuldades estão maiores, a violência, a degradação humana está cada vez pior. E se nós deixarmos se envolver por isso, se nós ficarmos olhando, nós vamos estar igual ao mundo que nós éramos. Pior, porque ainda nós vamos estar convencidos espiritualmente, porque o diabo vai colocar em nós o convencimento de que nós estamos fazendo certo conforme a vontade do Senhor.
É isso que eu e você temos que estar vigilante, é por isso que essa palavra é para nos renovar o nosso interior, não é o nosso exterior, é o nosso interior para se influir para o nosso exterior. E ele diz mais aqui, ó, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, você vê que além de eu e você termos a vida eterna, o Senhor tem nos dado a herança de Abraão, as promessas dele, uma vida abundante, uma vida familiar, bem-sucedida, casamento em paz, filhos abençoados, vida próspera financeiramente, saúde e principalmente estar numa comunhão maior com Cristo. Só que para isso, todos os dias nós temos que vigiar e fazer o quê? A vontade do Senhor. Por isso que você tem que ter esse compromisso todos os dias de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Antes de você, quando você acordar, põe esse propósito, acorda uma hora mais cedo todos os dias. Ore mais, leia a Bíblia. Nessa hora que você acordou mais cedo é o dia do Senhor. Por que você acordar mais cedo? Porque você não vai sair para fora aonde você estiver dormindo. Você, a primeira coisa que vai fazer, você vai apresentar a Deus a sua vida. Vai colocar Deus em primeiro lugar. Isto quer demonstrar para Deus o amor e colocar Ele como primeiro lugar na sua vida. A sua preocupação. Começa a ter esse compromisso. Por quê? Porque assim você vai ver o que é a manifestação do poder da glória do Senhor sobre você. E Ele vai poder contar e usar a sua vida para salvar mais pessoas e salvar quem está ao seu redor. É você que precisa mudar. Deixa o Espírito Santo transformar o seu interior. Não basta você falar que acredita em Jesus, não basta você falar que conhece Jesus, mas o que tem a convicção e a certeza é sua transformação. E os frutos do Espírito vêm assim como foi falado no começo, resplandecer sobre vós. E as pessoas verem o testemunho de verdadeiramente que você é um cristão, você é uma cristã transformada. Faz a diferença, porque hoje todo mundo quer ser crente. Todo mundo quer ser crente, mas poucos querem ser cristão, porque o cristão nega a si mesmo. É aqui, ó, continuando aqui, ó. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tá vendo? Fiel é a palavra, confia na palavra. A palavra do Senhor, ela falou que vai mudar você e ela vai mudar. Por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo trabalhar, mudar o seu modo de ver e pensar. Não que ele vai fazer você uma pessoa alienada, não. Não que ele vai fazer você uma pessoa escrava espiritualmente, não. Mas ele vai deixar você pensar serenamente na sua vida e no que o Senhor Jesus Cristo tem para te oferecer. O momento que você deixa a palavra ser transformada dentro de você, você vai ter a serenidade, o discernimento de conhecer Jesus Cristo e o que ele tem reservado para ti, o que ele quer fazer para ti. E ali você vai fazer a diferença da vida que você leva, da vida que o mundo está te oferecendo, e ali você vai ver a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Isso que é uma verdadeira transformação. Não é com opressão, não é com imposição, não é com doutrina, não é com regra, porque você saiu da escravidão do mundo para ser livre em Cristo Jesus. Mas a maioria saiu do mundo da escravidão e agora está escravo das doutrinas das igrejas, da doutrina que pastores ficam ensinando, para que você venha querer ter uma bênção do Senhor. Não é assim que funciona. É como está dizendo aqui, ó. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas para o homem. E ele diz mais aqui, ó. Mas não entreis em questões loucas, genealogias,
e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis em vão. Você está vendo? Olha como o mundo está. Observa quantos pastores estão um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo saber mais do que o outro, discutindo sobre doutrinas, discutindo sobre religião. E aqui a palavra do Senhor está nos advertindo que nós não temos que preocupar com isso. Nós temos que se preocupar sim com nós mesmos, cada um, ter uma vida transformada pelo Espírito. Quando eu e você estamos na mesma sintonia na transformação do Espírito Santo do Senhor, a harmonia entre nós entra em acordo. É assim. Por quê? Porque tudo isso é uma preparação para que nós possamos viver juntos no reino de Deus. É por isso que o Senhor quer que nós moldemos o nosso modo de pensar, conforme a palavra do Senhor, conforme os frutos do Senhor. Por isso que ele diz em Salmos: tão bom quanto os irmãos vivam em união. Por quê? Porque nós temos que viver em união. Porque imagine uma situação, como que hoje, se um tem a religião A, religião B, se um tem a igreja a igreja B, a doutrina A, doutrina B, nenhum está junto com o outro, cada um se adverte, cada um tem o seu modo de pensar, a sua direção para chegar a Deus. Agora imagine só, se Jesus voltar hoje, como que, se aqui nós não estamos em união, como que nós vamos estar em união lá no céu? Para e pensa, e analisa. Por isso que você tem que ser transformado conforme a palavra do Senhor. E que é a base. Ah, pastor, mas que direção que eu tomo? Como que eu sei? Gálatas 5:22. O que você vai fazer? É os frutos do Espírito. Olha o que diz aqui, ó. É os frutos do Espírito. Essa é a nossa base. É aqui que nós temos que ter o quê? A comunhão, nós temos que ter a transformação. Que aí, ó, tá dizendo aqui, ó. Mas os frutos do Espírito é caridade, que é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que temperança é autocontrole. É esses frutos, essa é a nossa base da nossa transformação interior. Não existe outra. Isso é sentimento que nós temos que estar cultivando e colocando dentro de nós. E quando nós tivermos entre nós, nós colocamos em prática esse sentimento. É por isso que você não tem que entrar em teologias, em conversa de um de outro, tal. Não, é você. Porque quando você faz isso, como Jesus ele falou, rios de água viva, a palavra vai sair de dentro de nós. O brilho do Senhor vai brilhar sobre você. Não é com pressão, não é com doutrinas do homem, não. É você que tem que ler a Bíblia todos os dias, porque o Espírito Santo te dá o entendimento, a sabedoria. E hoje essa palavra o Senhor está nos ensinando para isso, para tentar a isso, para que nós possamos sim manifestar a glória e o poder dele sobre as nossas vidas. E ele está dizendo: não entreis em confusão, não entreis, não discute, deixa, minha palavra é isso, minha igreja é assim, minha religião é isso, tá bom, beleza, então fica assim mesmo. Eu sou de Jesus Cristo e ele falou para mim que não é para mim conversar, falar ou discutir sobre isso, então amém, cada um siga seu caminho. Acabou, vira as costas e pronto. Ah, mas está errado o jeito que você fala, está errado o jeito que você faz, está errado. Ora, vai falar com Jesus então. Você tem intimidade? Então fala com ele. É assim, pronto. Agora, o que você não pode é se envolver. Porque se você se envolve, você não tem esse fruto do Espírito. E se você ler com calma aqui, que eu vou ler de novo, ó. Caridade, que é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é autocontrole. Tudo isso é sua transformação interior. E quem vai transformar esse interior? É você. É você querer. Porque o Espírito Santo vai estar
te moldando interiormente, o momento que você quer ser moldado. Ele vai te transformar o momento que você quer ser transformado. E quanto mais você quer ser transformado, mais ele vai fazer essa transformação, ao ponto de que você vai vir e conhecer a grandeza de Jesus Cristo realmente na sua vida. Amém? Então pegue essa palavra, medite nessa palavra. Se for possível, ouve de novo, para que você venha a entender, para que você venha assim conhecer o verdadeiro propósito do Senhor na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.